para discutir esse fato que é interessante, porque muita gente tem receio, muita gente tem até medo de discutir o assunto, mas eu acho que pouca gente tem o conhecimento realmente para falar sobre isso. Muita gente tem descrença, muita gente não acredita. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso. A gente tem aqui no nosso estúdio convidados realmente especiais. Eu vou começar apresentando a Kátia Andrade Xavier, você vê lá na reportagem, ela é balconista, e ela é uma das testemunhas desse fato que aconteceu há 20 anos. Kátia, obrigado pela sua presença. Kátia está um pouco nervosa, que a gente está ao vivo aqui, não fique. Isso aqui é sua casa, sinta-se absolutamente à vontade. Uma alegria receber você aqui hoje. Aqui no nosso estúdio, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigado. A gente está recebendo dois especialistas aqui que estudam isso com muita seriedade, com muita responsabilidade. O Marco Aurélio Leal, que é ufólogo e consultor da revista UFO, está aqui com a gente. Prazer, obrigado por ter você aqui. Obrigado por ter vindo. Paulo Aníbal, que é ufólogo e biólogo, ele trouxe um colete de pesquisa que é bastante interessante, com uma série de equipamentos que ele usa no trabalho de campo dele, quando ele está fazendo alguma investigação. Paulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado por ter vocês aqui. Vamos começar conversando com a Kátia, naturalmente, vocês imaginam que a gente vai falar com ela um pouquinho. Kátia, a gente sabe que nesses anos todos você sofreu preconceito, você foi ridicularizada pelas pessoas que não acreditam, você enfrentou todas as dificuldades possíveis a partir de um fato que você contou e que você dividiu com os outros. Você se arrepende de ter contado? Você acha que isso foi algo que hoje você pensa assim, eu não deveria ter falado nada? Quando você lembra de tudo que aconteceu? Porque eu vi na nossa entrevista ali, você falou assim, tem coisas que eu nem conto. Tem algumas coisas que eu prefiro não contar. E aí eu emendo essa pergunta. Você prefere não contar porque você acha, não, eu já falei demais, o que eu falei já foi suficiente para eu sofrer, eu não falo mais nada? Sim, foi bom você ter chegado nessa questão, por quê? Porque assim, se fosse hoje, eu não teria contado. Eu imagino. Né? Porque assim, o que eu passei, né, nesses 20 anos, dia 20 de janeiro fez 20 anos. Então, foi assim, mexeu muito com a minha vida, não só com a minha, mas da minha família, né, em geral, meus filhos, tenho meus filhos. Então, mexeu demais e mexe até hoje, porque só de eu lembrar de novo de tudo que eu tenho que falar, que está gravado na minha mente, na minha cabeça, mexe comigo. Então, eu fico nervosa, fico... Chegou a mudar a sua vida, o seu dia a dia, os seus hábitos, o seu trabalho? Sim, demais, mudou muito. De que mudou... forma? Assim, radicalmente, mudou em tudo, em todos os aspectos. Mas no tipo de você não conseguia ir na rua mais, de tanto que as pessoas perguntavam? Sim, no começo, até hoje. Kátia, vamos fazer uma coisa? Posso te pedir uma coisa? Claro. A gente contou um pouco na reportagem, mas para algumas pessoas que falam assim, foi assim, a gente ouve muito isso, os detalhes. Eu mesmo estava te perguntando sobre o bairro, onde foi, a gente ainda tem muitas dúvidas. Você consegue lembrar passo a passo o que você puder contar pra gente? Porque eu sei que isso deve estar marcado na tua memória como se fosse, eu volto no dia. Eu conto como se eu volto no dia, Conta entendeu? pra gente, como foi? Então, foi assim, eu levantei nesse dia, 20 de janeiro, estranha, como assim, nunca aconteceu aquilo comigo. Quantos anos você tinha? 21. E, assim, nervosa, agitada e, assim, parecia que ia acontecer algo, mas eu não sabia o quê. E chamei até as meninas para me ajudar, que eu podia, eu tirava de letra, não tinha nada que me atrapalhasse aquele dia. Mas como eu não estava bem, eu chamei elas para me ajudar para que acabasse logo o serviço. E passei na casa delas e chamei, elas concordaram e tal, nós fomos. Mas eu sempre assim, que coisa estranha, abafada, muito assim, triste e aperto no peito, sabe? Mas não falava com ninguém, isso comigo, e fui trabalhar. E aí, trabalhei tudo, dormi depois do almoço um pouco, porque eu fui muito cansada, devido à situação que eu estava passando naquele dia, cansada. E dormi, tive um sonho, tal, com a Liliane, que é a que estava comigo no dia, que ela tinha caído na piscina e tal. Eu contei já também essa história. E aí, trancamos a casa, deu tudo certo, fomos embora pra casa. E a gente ia descer num terreno, normal. Só que tinha um pessoal lá que não era legal. Eu falei, não, vamos dar volta. E elas concordaram, vamos sim, vamos dar volta, não vamos sair aqui não. E aconteceu da gente ver essa criatura que nós nunca vimos, nem eu, Esse terreno, que terreno era esse? Era no meio da cidade, era uma zona rural? É um bairro da cidade, né? Não é centro, mas é um bairro da cidade, na cidade, dentro da cidade. E o que vocês viram? Vocês ouviram alguma coisa? Vocês sentiram o cheiro? Como é que foi? Na hora, pelo medo, que foi muito intenso,
não teve cheiro, não ouvi barulho. Talvez até podia ter feito algum barulho, mas eu não ouvi. Porque o medo, você acaba não vendo tanta coisa, nem ouvindo, pelo menos eu, do meu modo. E aí, ele olhou para nós, né? Olhou, foi onde eu vi os olhos dele vermelho, Pode descrever ele, né? Pode, descreve. O pessoal descreve como se ele tivesse 3 chifres, até desenho e tal. E ele não tem chifre, não é chifre, é uns buracos, tipo uma ferida aberta na cabeça, são 3. Como essa imagem que a gente está vendo aí, uma ferida na cabeça. Aí, algumas ilustrações ali. Algo assim na cabeça. Não comprido, tipo um buraco aberto, 3. Entendeu? Isso eu vi, que me chamou atenção. Os olhos, marrom. O pessoal coloca tom de marrom pra mim e eu não consigo identificar. Isso, entende? Nós já fizemos várias matérias diferente sobre isso e eu não consigo. Porque em cima desse marrom tem um óleo, entendeu? É onde as meninas falam, parece uma bolha, que parece assim que vai colocar a mão e vai estourar. Então ele tinha um óleo no corpo. Isso foi, entendeu? Coisa de segundo. Parecia algo inflável, assim, é isso? Sim. Tava em pé, agachado. Braços, pernas. Tudo. Quanto tempo vocês ficaram ali, olhando? Não tinha nem como, assim, sabe? Não dá pra saber. Foi coisa assim, nossa, o que é isso? Vocês não correram, já correram? Corremos. Aí as meninas grudavam em mim, eu não sabia se eu abraçava elas, tipo assim, proteger, porque, né, são meninas, então eu fiquei meio que... Eu não sabia se eu abraçava elas, se eu largava delas, se eu corria, eu não sabia a atitude na hora qual tomar. Qual a distância? Qual a distância? Então, foi assim, tipo daqui no... Edu. Foi perto, então? Perto, muito. perto. O terreno, assim, pode... nas fotos você vê, você vai ver que é perto, porque o trio era bem limpo. E o muro é perto os dois. Então deu pra... Nossa, o que é isso? E elas, nossa... Aí ele olhou. Foi na hora que ele olhou, eu falei, meu Deus... Que coisa estranha isso, vamos embora. E vocês 3 viram a mesma coisa? O relato depois de vocês conversando, eu vi isso, eu senti aquilo, foi igual? Não. Não? Não. O impressionante é esse, entende? Nós fomos, ao passar do tempo, fomos chegando em conclusões assim. Você viu isso? Tá, eu vi. A outra não. Então, na hora do medo, da mesma semana que nós começamos a gravar, que estourou, que começou a mídia vir e tal, nós fomos chegando... Aí chegou no conceito que eu cheguei, entendeu? Mas até então, se você falar com elas, elas têm uma coisa gravada assim na mente. Por exemplo, o que você lembra assim que é diferente do que uma viu e do que outra viu? Tipo assim, a Valquíria, ela fala assim, no começo, né? Hoje ela não fala isso mais. Ela falava que parecia um coração gigante. Então aquilo eu fiquei, com os desenhos da cabeça, talvez. Falei, coração? Como assim? Eu não vi coração, entendeu? Aí nós falamos, não, mas coração não, se fosse, até seria legal. A outra falou, parece, não lembro, da Liliana eu não lembro, mas da Valquíria isso ficou gravado, né, Marco? Não foi? Aí depois nós chegamos e falei, não, é porque talvez pelo fato de ser marrom, os olhos vermelhos, então fez aquela confusão. Mas... E ele teve algum tipo de reação? Porque parece que vocês observaram que ele estava olhando para vocês, né? Foi esses olhos ele virou, vermelhos. Ele estava assim, de perfil, olhando para frente, a cabeça baixa, né? Aí estava já olhando para frente. Então, no grito, na agitação, ele olhou para nós, que estava, né? Muito perto. E os olhos vermelhos, só. E aí vocês, pinote. Não levantou, não mexeu, não fez mais nada. Só passava que, assim, um sentimento, entendeu? De que foi a coisa mais rápida que eu vi, foi aonde eu corri e não vi mais nada. De sentimento assim, tô sofrendo, tô machucado, não sei. Nessa questão, assim, entende? E aí vocês correram depois? Corremos e fomos embora. Sem olhar pra trás? Sem olhar pra trás. A impressão que eu tinha, tava falando com o Marcos ontem, é que ele tava atrás de mim. O tempo todo. Eu falava, meu Deus. Mas aí talvez aquela sensação do medo, né? E segurando as meninas e soltava, a gente corria, eu segurava de novo e corria. Ai, tá atrás de mim, isso tá atrás de mim, Valquíria. E o tempo todo, nossa, tá atrás de mim, a Valquíria não tá. Eu acho que, se não me engane, a Liliane olhou pra trás. E eu não olhava, porque eu morri de medo. Mas depois disso voltei no terreno, voltei no local. Não foi tranquilo não, mas voltei. Uau, vamos trazer os especialistas aqui, vamos conversar um pouquinho com o Marco. Paulo, ela estava citando o Marco, porque vocês continuam pesquisando. Você estava lá em Varginha, né? Tava, a gente veio de lá para cá agora, né? A gente estava lá quando a produção ligou
Nós estávamos Obrigado, fazendo... muito obrigado por ter vindo. Imagina, a gente estava fazendo uma averiguação lá de algumas outras testemunhas que têm o que falar, porém elas ainda têm um pouco de medo, porque o caso do ET de Varginha não envolveu somente as 3 meninas, foi um quebra-cabeça, você monta um quebra-cabeça muito grande. Mas alguém mais viu o ET ou só elas 3? Viram. Houve Sim? pessoas. Sim. Inclusive a gente tem testemunha que viu a suposta captura do ET num bairro, num jardim, num matagal. Então a gente vai averiguar melhor isso, inclusive. Nós até falamos com pessoas que trabalham na região, na rede de saúde também se envolveram com esse caso. Então vamos averiguar mais detalhes que precisam ser averiguados mesmo. Ou seja, até hoje o pessoal continua Sim, pesquisando. precisa. Inclusive, até já conversei com as meninas, com a Kátia, que até mesmo a morfologia, o formato da cabeça do ET, que nesses anos ficou como chifre, vamos ter que corrigir. Já falei que eu vou fazer uma nova correção na questão da aparência da cabeça dele, porque não salientar os chifres, mas era um tipo, pelo que eu pude conversar com elas, Sim. era um tipo de uma depressão. Sim. É tipo uma ferida que vocês Aberta. Isso vai ter que ser corrigido, que é um engano que tem de 20 anos. Isso eu vou fazer. Eu vou Vocês fazer. dois que são especialistas, estudiosos, muita gente, como você bem falou, tem preconceito, uma série de coisas. Mas para vocês que estudam, é possivelmente verídica a história, elas viram realmente, vocês acreditam nisso, Sim. acreditam nas outras pessoas? É para vocês? Elas são sinceras. Em nenhum momento, nesses anos todos, alteraram uma linha do relato delas. Eu queria só entender um pouquinho do trabalho de vocês. Claro, vocês têm o depoimento que é importantíssimo de 3 pessoas que viram. Existe algo mais concreto, algum rastro, alguma pista? Sim. Há 20 anos atrás, infelizmente, eu não estive lá em janeiro, porque eu estava fora do país. Eu estive lá mais ou menos em 1996, mais ou menos umas 9 ou 10 semanas depois. Você já pesquisava A primeira isso naquela coisa, época? assim, a primeira coisa que eu fui naquele local do muro, onde o ET estava agachado, para ver se eu pegava alguma amostra de pegada, terra e plantas. Eu peguei as plantas. Só que, infelizmente, como fui semanas depois, com biólogo, para a gente fazer a perícia, a gente tem que ir na hora. Isso nas primeiras horas após o fato. Lógico que ninguém tem essa noção na época de tentar isolar o local e fazer uma perícia adequada. Eu fiz esse trabalho semanas depois. Obviamente estava contaminado, porque muito curioso já tinha ido lá. Mas eu tenho guardado parte desse capim do mato. Está comigo. Eu acho que eu sou o único ufólogo que guardou toda a vegetação no exato ponto onde ele estava agachado. Você achou alguma coisa diferente na tua análise dessas plantas? Eu até analisei, mas só que eu não posso qualificar porque eu não peguei na situação em loco nas primeiras horas. Eu peguei semanas depois. Então eu prefiro deixar isso em aberto. Uma outra coisa que o Marco estava falando agora há pouco aqui, que envolve uma movimentação das pessoas lá, que é o que outras pessoas viram além do próprio ET. Sim. O quê? É que foi uma movimentação muito estranha. Uma cidade pequena do interior de interior de Minas, em 96, é uma cidade atípica, sem movimentação nenhuma. O caso é que muitas testemunhas relatam, muitas pessoas viram uma grande movimentação de caminhões do Exército vindo à cidade de Varginha. Depois. Depois, exato. E o Corpo de Bombeiros também vasculhando a área. Ou seja, muitas pessoas viram essa anomalia, essa coisa... Movimentação atípica. Isso, exatamente, uma movimentação atípica no local, né? E não envolve só isso, envolve umas outras questões de outras testemunhas também, né, por parte das nossas Forças Armadas, Sim. que talvez tiveram, com certeza a gente acredita que estiveram envolvidas na captura de uma ou duas criaturas. Tem ufólogos que dizem 5, 7 criaturas. Então, na investigação de vocês acham que esses ETs estavam lá, em Varginha, e de lá eles foram levados pelo Exército para pesquisa, para alguma coisa assim? Provavelmente pela unidade da ESA, Escola Sargento das Armas de Três Corações. É o caminhão deles que foi até lá e foi identificar para as testemunhas. Então, ele certamente foi capturado, foi levado para a unidade da ESA em Três Corações, e temos informações posteriores, porém, não confirmadas oficialmente pelo Exército,
que ele teria ido para Campinas e de lá para fora do país. Porém, é só registrando, não há nenhum documento oficial que valide isso. O que nós temos são relatos, pessoas que verbalizaram isso para a gente. Então é uma situação que a gente precisa ainda mais fundo. E uma coisa que seria importante, o Exército realmente falar a verdade, já que a ESA é da alçada toda do Exército. De tempos em tempos, o Celso já deu notícia, a Mari também, sobre isso, aparece um campo com um tipo de corte sem nenhuma explicação no lugar, ou montanhas próximas a locais mais claros, com também clareiras abertas que seria difícil para cortar. Você já fez várias, né? Várias matérias. Esse caso de Varginha foi o que ganhou maior repercussão, né? Mas existem outros relatos, vocês como estudiosos, coincide essas identificações que a Kátia nos trouxe? Agora, só para você, a questão dos chifres, realmente, se você pesquisar a biografia da questão da morfologia da cabeça, não é uma coisa comum, realmente. Eu sempre, como eu já conversei com elas há muito tempo atrás, desde há 20 anos, eu já estava com isso na minha cabeça. Agora, revivendo isso, conversando melhor com elas, tudo, eu acho que agora isso daí tem que ser melhor esclarecido. E uma dos fatores interessantes é que, conversando bem com a Kátia, ela disse que a cor da pele do ser, da criatura que ela viu, não chega, né, Kátia, a nenhuma cor ilustração que a gente conhece. É uma cor que ela tentou chegar no marrom, porém não é essa, o mais próximo na memória dela é o marrom. Acho que vamos tentar no computador, agora usando um programa específico, chegar na cor para ver se ela fala e a gente reproduz o retrato falado mais fiel desse ser. Eu vou aproveitar e fazer uma coisa aqui. Como esse é um assunto que, claro, isso é um debate que pode seguir, aliás, merece, porque, como o Edu disse, independentemente da pessoa acreditar ou não, e eu chamo a sua atenção para isso, você pode ou você não pode acreditar, mas é algo que mexeu com uma região, mexeu com uma cidade, mexeu com um país e ganhou uma repercussão internacional. E há muitos outros casos. O Edu lembrou agora de questões de vegetação que aconteceram, não só fora do Brasil, no Brasil também. E a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou fazer um convite a vocês, se vocês topam voltar na semana que vem, a gente podia falar na terça-feira, de repente, sim, podemos. Logo depois do feriado em São Paulo, a gente fala sobre alguns outros casos. Vamos fazer isso? Vamos, e a gente continua, que eu sei que é do interesse das pessoas. Kátia, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Foi muito bom receber você aqui, viu? Olha, quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode entrar no site emnoticia.blogspot.com.br. Lá tem uma série de informações a respeito disso. Eu posso só dizer, vai haver um debate agora dos maiores pesquisadores do Brasil, Marco Antônio Petit. Ele vai estar fazendo um debate sobre os 20 anos do caso Varginha. Vai ser aqui em São Paulo. Quando? Tá, vai ser dia 31 agora. Dia 31. O pessoal que estiver interessado, entre em contato com o Marco Petit através das redes sociais, Facebook ou conosco mesmo. Como vocês não estão aqui no dia 26, no dia 26 a gente já chama isso que vai dar tempo. Então não tem problema. Eu vou postar nesse blog essa semana isso daí, o pessoal vai poder olhar. Tá combinado. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Muito obrigado.